Tem um hábito que, se você cultivá-lo, só ele, você já vai estar na frente da absoluta maioria das pessoas que fazem provas de concurso vestibular no Brasil. Esse hábito se chama fazer questões a todo tempo, em tudo que é circunstância que você puder se encontrar, né? É mais fácil do que parece. Vou contar uma história para você. Por exemplo, quando eu descobri isso, eu estava no aniversário de um amigo meu no shopping, lá, tava jogando boliche, e aí teve uma hora que eu falei assim, caraca, eu podia fazer umas 5 questõezinhas, agora 5, 10 questõezinhas aqui. Aí o que eu fiz? Eu falei pro pessoal que eu ia no banheiro, fui no banheiro do shopping e comecei a fazer questão lá. Fiz 10 questões, depois voltei. Ah, tava cagando? Falei, tava. Tá nem aí, né? Eu fiquei lá um tempo fazendo questões, depois voltei. E isso foi o que, por exemplo, me fez em 10 meses passar na SpaceX. Todo dia eu fazia muitas questões em tudo que é momento do dia que eu podia. Eu cortei completamente todo tipo de distração da minha vida. Eu cortei as redes sociais, eu não tinha nem o WhatsApp nessa época, para você ter uma noção. Então eu consegui passar muito rápido, porque eu estava 100% focado naquilo ali. E todos os tempos que me sobravam, o momento que eu não estava assistindo uma aula, o momento que eu não estava copiando alguma coisa, o momento que eu não estava fazendo uma lista de questões do curso, numa apostila, eu estava fazendo questões no celular. O celular pode ser o seu maior aliado nisso. Isso é o que eu chamo, por exemplo, da prática de estudos dos aprovados, né? Lá na Forja do Estudante Aprovado. Aqueles que são meus alunos certamente já devem ter visto, né, o curso sobre o estudo dos aprovados, como estudar por questões. É isso, é você conseguir inserir ao longo do seu dia, em todo momento possível, questões dos assuntos que você vai fazer. Se tem direito constitucional na sua prova, você vai inserir umas questõezinhas de direito constitucional lá, como quem não quer nada. Tem, né, matérias lá de você vai fazer um concurso bancário, então você vai inserir algumas questões e ao longo do dia, na hora do almoço, em vez de você ficar vendo vídeo no TikTok, você vai fazer questões. Quando você for no banheiro, em vez de você abrir o Twitter para ver qual é a última fofoca, você vai fazer questões. E quando você estiver numa festa e a conversa morreu e não tem muita coisa para falar mais, você vai fazer questões. E quando você estiver no estádio de futebol, pode ir, concurseiro pode ir no estádio? Pode, pô. Quando você estiver no estádio de futebol e deu o intervalo do primeiro para o segundo tempo, você vai fazer questões. Se você somar todos esses minutinhos por dia, a quantidade de questões que você vai fazer é absurdamente grande e as pessoas não fazem essa conta. Eu estava conversando com um amigo meu outro dia, né, que ele também já foi aprovado em vários concursos e ele tinha esse mesmo hábito que eu. Eu estava fazendo essa reflexão com ele, né? Eu falei, cara, é impressionante como o brasileiro subestima os pequenos períodos de tempo, né? O cara pensa que não tem nada a ver, por exemplo, no intervalo de almoço dele, ele passar uma hora vendo o Instagram. E ele não nota que se ele pegar essa mesma uma hora, em vez de ficar se distraindo, se concentrar em fazer um montão de questões, pô, em 60 minutos, quantas questões dá para você fazer de direito penal, direito constitucional, direito administrativo, informática, gramática? Cara, quanta questão não dá para fazer em 60 minutos? Assim, considerando que você demore, vou fazer uma conta simples, tá? Que você demore 5 minutos para cada questão, você vai fazer 12 questões. Agora, 5 minutos para essas questões é bastante coisa, né? E se você fizer em 3 minutos, rapaz, você vai fazer 20 questões. Matheus, mas e se eu errar a questão, o que eu faço? Veja, vocês têm uma tara muito grande com a ideia de que se você errar a questão, você tem que copiar a questão num caderno de erros e tem que imediatamente assistir a resolução, e tem isso, tem aquilo. Se você usar um banco de questões, essa questão ela vai ser reapresentada para você, né? Determinados bancos já tem até o filtro assim, questões que eu errei. Você pode voltar lá e ver as questões que você errou. Então, tanto faz, se você errar, beleza, cara, você aprendeu um jeito de não fazer, depois você tenta fazer novamente. Eu descobri isso quando eu estava estudando para os concursos militares, porque todo dia antes de dormir eu era péssimo em matemática. Todo dia antes de dormir eu tinha um livro que eu tinha comprado de um professor chamado Renato Madeira, que ele resolve provas antigas de concursos militares de forma bem detalhada ali nesse livro. Todo dia eu fazia 3 questões antes de dormir. Se eu não conseguia fazer, eu olhava a resolução e ia dormir. Na manhã seguinte tentava fazer de novo. Não conseguia, olhava a resolução outra vez, tocava meu dia. De noite tentava fazer outra vez. E ficava fazendo assim até aquela questão sair. Até aquela questão sair. Acabou. Isso me dava um domínio, uma confiança nas questões muito grande, né? Eu ia para o curso preparatório, por exemplo, e o pessoal falava, caraca, tu sabe muito, é um ponto fora da curva. Não fazia nada demais, eu fazia uma pequena coisinha antes de dormir e ao acordar. E isso já me colocava na frente, assim, quase todo mundo lá em matemática. Sendo que eu era muito ruim em matemática. Tá entendendo? O mais importante não é você conseguir transformar a questão numa dissertação, é você se entender a lógica dela.
E uma vez que você entende a lógica de uma questão, você entende a lógica de várias, porque as questões elas acabam, né, sendo semelhantes entre si. Certas palavras-chave vão reaparecer, certos conceitos vão aparecer, reaparecer várias e várias vezes. E uma vez que você faz isso, você vai dominar, cara. Você vai dominar o conteúdo. É necessário parar de ter medo de errar, principalmente. Por que as pessoas fazem tão poucas questões? A verdade é porque todo mundo tem medo de errar aqui. Nesse país, todo mundo acha que errar é o pecado capital. Falar mal dos outros, ficar vendo sacanagem na internet, torrar o dinheiro como se não houvesse amanhã, deixar de pagar a conta de luz, ter a luz cortada e fazer gato no vizinho, tá tudo certo. Agora, errar uma questão, meu Deus do céu. Errar questões no simulado, então, ixi, aí não pode de jeito nenhum. É uma coisa bizarra o que acontece aqui. Então não caia nesse vício típico do brasileiro. Eleve-se acima dessa mediocridade, desse lugar comum. Não tenha medo de errar se você quer ser aprovado. O aprovado não é aquele cara que nunca erra. O aprovado é aquele cara que erra, aprende com o erro, continua e não desanima diante da reprovação, não desanima diante das dificuldades. Continua. E no final das contas ele obtém o sucesso com o qual ele tanto sonhou. E aí quando ele obtém esse sucesso, as pessoas acham que ele é um ET, que ele é um alienígena, que ele é muito diferente dos outros. E ele sabe no fundo que ele não fez nada de tão diferente assim. Foi exatamente nas pequenas coisas que todo mundo acha que não tem nada a ver que ele ganhou a vantagem. E é onde você vai ganhar a tua vantagem também, tá bom? Um forte abraço para você. Se você gostou desse vídeo, manda para alguém que também está estudando para concurso, né? Compartilha esse vídeo aí com alguém. Eu acho que você pode ajudar alguém. E quando você ajuda, vai que essa pessoa passa no concurso junto com você, né? Aí você vai poder trabalhar junto com ela, coisa legal. Manda para algum amigo seu que esteja estudando para concurso e que ainda não teve essa noção, está perdendo um tempão assistindo um monte de aula, lendo um monte de PDF, copiando um monte de coisa, e o básico do básico, em todo momento do dia, com aquele foco bem estabelecido, o domínio da mente, ele não está fazendo. Tá bom? Manda para essa pessoa. Tchau, tchau. Fica com Deus.